Bem-vindo a Madre Angola. Hoje vamos falar do jogo do Real Madrid e Liverpool, a primeira derrota do Real Madrid nas competições europeias, com direito a clima tenso e estrelas decisivas e muita frustração da parte do Real Madrid. Então já fica ligado até o final do vídeo. E aí pessoal, vamos falar do jogo do Real Madrid e Liverpool. O Real Madrid vinha invicto e o Liverpool vinha da sua primeira vitória depois de 5 jogos sem vencer na Liga Inglesa e ainda assim também estava numa noite invicta na Liga dos Campeões. Foi uma noite fantástica para que assim pudesse começar uma das maiores partidas da Liga dos Campeões, porque o Real Madrid tem 15 Champions League e o Liverpool está a seguir do Real Madrid, que tem 6 Champions League, então era uma noite fantástica, prometia muito este jogo e apesar dessa promessa que todo mundo ficou especulado quem poderia vencer e claramente o favorito estava na parte do Real Madrid, o favorito era o Real Madrid a vencer essa partida, porque em inúmeras partidas o Real Madrid venceu, apesar de que o Liverpool também já venceu várias partidas. Mas o Liverpool entrou energético perante os seus adeptos, claramente que tinha que demonstrar alguma coisa, tinha que demonstrar de que apesar de que venceu a sua primeira partida contra o Aston Villa na Liga Inglesa, então iria necessitar da confiança dos adeptos, demonstrando de que aquela vitória não foi apenas um acaso. E daí o Liverpool entrou energético, pressionando o Real Madrid da primeira parte até o fim. O que aconteceu depois? Na minha opinião, o Real Madrid poderia dar a reviravolta neste jogo, poderia vencer essa partida, mas só não chegou a vencer porque o Real Madrid acabou por errar, na minha opinião, porque Camavinga jogou numa posição em que ele não joga. Na minha opinião, tinha que jogar na posição de Camavinga. Seria Jude Bellingham, que já tem feito essa parte, já tem feito essa transição, ou poderia se jogar com que não houvesse nenhum avançado. Kylian Mbappé poderia jogar entre as linhas, jogando com que ninguém fosse um avançado centro. Então, eu acho que o erro de Xabi Alonso foi ter colocado o Camavinga na extremidade para que assim pudesse dar mais criatividade. Foi um erro que eu notei nesta posição porque o Real Madrid precisava de um jogador rápido como o Rodrigo. Eu não entendi o porquê o Rodrigo não foi titular nessa partida, uma vez que Mans Platão está lesionado. Então, seria a opção ideal o Rodrigo estar titular para colocar pressão ao Liverpool, uma vez que tanto o Kylian Mbappé, Vinícius Júnior e também o Rodrigo têm velocidade. Então foi um erro que eu notei nesta partida. O Real Madrid teve mais controle de bola, mais passe de bola e poderia dar o contorno a essa situação de forma com que Vinícius Júnior e Mbappé poderiam dar velocidade na partida. Mas o pequeno erro que eu também já notei e que já mencionei foi Camavinga. O Real Madrid pressionava e não criava situações de golo na primeira parte e o Liverpool, cada vez que segurava a bola, era simplesmente a transição para que assim pudesse ir à frente do modo com que buscasse o golo. E a situação do Real Madrid não foi boa porque o Real Madrid jogava, mas era limitado e não chegava à baliza. Não foi um Real Madrid grande, não foi o Real Madrid que se poderia ver com que aquele ataque que o Real Madrid tem que pudesse funcionar. É um grande teste, na minha opinião, com que o Real Madrid teve na Liga dos Campeões, primeira derrota, e foi justo esta derrota, apesar de que foi um golo de livre. Tem que se dar o mérito que o Real Madrid jogou bem, apesar de que o ataque não funcionou, apesar de que o Real Madrid não jogou tão bem, apesar de que teve o controle de bola, mas a parte que não jogou bem foi a parte em que não conseguiu chegar à baliza do Liverpool para que assim pudesse finalizar. Se viu um Vinícius Júnior claramente, um Mbappé meio apagado e um Bellingham que pudesse dar mais, mas deu o que deve, apesar de que estava a jogar limitado por questão de lesão, ainda que não se lesione totalmente. Então há uma questão de não, para mim, na minha opinião, não de estar bem aprovado para que assim pudesse estar titular, mas pronto, Xabi Alonso é o treinador e aí o Real Madrid acabou por sofrer o golo nos 61 minutos, uma falta em que o Liverpool sofreu e o Liverpool cobrou livre e aí o McAllister marca o golo de cabeça. Grande erro da parte defensiva do Real Madrid. Não sei qual foi a distração, porque McAllister é um jogador baixo e fazendo aquele cabeceamento foi uma distração, na minha opinião, e de forma com que foi se visto,
deveria se defender mais, mas pronto, o Real Madrid sofreu o golo e aí não foi um Real Madrid justo, não foi um Real Madrid que pudesse jogar mais para que pudesse pelo menos buscar um empate. Mas nesta partida vamos ter que falar do guarda-rede do Real Madrid. Thibaut Courtois foi um dos melhores jogadores da partida, sem dúvida. Os heróis da partida, os heróis deste jogo foi McAllister e claramente Thibaut Courtois. McAllister acabou por marcar o gol aos 61 minutos por conta de um livre em que o Liverpool bateu e sem esquecer de que Thibaut Courtois fez todas as defesas, defesaço em que o Real Madrid pudesse, em que o Liverpool chutava e Thibaut Courtois estava lá para defender todas as partidas. Foi um jogo muito intenso para o Real Madrid, foi um jogo muito intenso para o Liverpool. O Liverpool poderia marcar mais gols, mas ainda assim estava lá o melhor guarda-redes do mundo. Na minha opinião, Thibaut Courtois foi um dos melhores jogadores desta partida. Foi um dos melhores jogadores do Real Madrid. A seguir poderia dar a nota que fosse Vinícius Júnior, que tentou fazer alguma coisa, e também sem esquecer Militão, que está a jogar muito bem e mesmo voltando da lesão, mesmo estando 2 anos parado, começou um início da temporada muito fantástico, por isso que ele está sendo titular e está sendo justificado a sua titularidade no Real Madrid. Mas vamos falar de Courtois, que acabou por demonstrar de que é um dos melhores guarda-redes do mundo, defendeu de todas as maneiras, mas o lance em que o Liverpool sofre o livre e aí, pela distração da defesa, o Thibaut Courtois não tinha que fazer nada naquele cabeceamento. Foi um jogo horrível? Foi. Na sua opinião, achas que o Real Madrid jogou bem? Na minha opinião, não acho, porque o Real Madrid deveria ter feito mais alguma coisa. O Real Madrid poderia fazer alguma coisa por questão de que o Real Madrid tem jogadores para dar reviravolta nesta partida. Então seria diferente esta partida. Pelo menos o Real Madrid poderia empatar ou vencer a partida, mas o Real Madrid não venceu. Ponto tático: o Real Madrid teve mais posse de bola e o Liverpool teve mais contra-ataque. Por quê? Porque o Liverpool estudou da forma que o Real Madrid joga, pressionando tanto Kylian Mbappé e Vinícius Júnior. Por isso, tanto Vinícius Júnior quanto Mbappé foram bloqueados. Era simplesmente necessário bloquear o Mbappé e Vinícius Júnior com que o Real Madrid não criasse nenhuma partida. Da parte do Real Madrid faltou agressividade e criatividade para que assim o Real Madrid desse reviravolta neste jogo, podendo pelo menos empatar ou vencer este jogo. Mas o Real Madrid não fez isso porque o Liverpool jogava nas entrelinhas, jogava bloqueando Vinícius Júnior e Mbappé, e sem esquecer que Arda Güler jogou claramente, mas não foram criativos. Tanto Arda Güler e Bellingham não foram criativos para que assim ambos, como Vinícius Júnior e Mbappé, fizessem gol. Apesar de que o Liverpool defendeu muito bem, tanto Konaté e Van Dijk defenderam os seus oponentes, como Vinícius Júnior e claramente o Mbappé. As duas equipas seguem na competição com 9 pontos, tanto o Liverpool quanto o Real Madrid ainda estão na luta para que assim possam estar nos oitavos de final. Ambos têm 9 pontos, mas psicologicamente o Liverpool está melhor e o Real Madrid está mal, porque isso demonstra que o Real Madrid não está bem psicologicamente. Existe fragilidade do Real Madrid, que é a parte defensiva ou a parte do ataque, que quando é jogo grande não faz nada. Por quê? Porque o jogo entre Atlético de Madrid e Real Madrid, o Real Madrid não conseguiu demonstrar aquele poderoso Real Madrid que tem demonstrado ao longo dos anos. E neste jogo o Real Madrid fez a mesma coisa. Estamos a dizer que o Real Madrid provavelmente ainda não está bem 100% preparado para que assim possa seguir em frente em várias competições. Apesar de que é líder na La Liga, apesar de que tem 9 pontos, mas ainda assim tem fragilidade e é necessário que haja melhoria na parte do Real Madrid, tanto do ataque, tanto da defesa. Táticas que o Xabi Alonso está usando, na minha opinião, porque Camavinga não poderia jogar naquela posição, poderia ser Jude Bellingham a jogar naquela posição, não deveria ser Camavinga. Eu acho que foi um erro ter Camavinga naquela posição. Então o Real Madrid está frágil, apesar de que tem várias lesões, e ainda assim poderia melhorar, ou será necessário melhorar o Real Madrid para que assim nosso Real Madrid vença. Uma noite histórica, uma noite boa, de um clima intenso. Vimos que Alexander-Arnold voltou ao Liverpool jogando contra o seu antigo clube, ainda assim foi vaiado. E eu entendo, é o Real Madrid e ele foi lá
Depois de vários anos estar no Liverpool, poderia ir em outro clube, mas como é o Real Madrid, os adeptos do Liverpool não gostaram e ainda assim é uma boa notícia sabendo que Alexander-Arnold voltou da lesão e está 100% para dar ao Real Madrid. Isto vai fazer com que Valverde volte à sua posição ideal. Grande jogo, grande vitória do Liverpool, foi justo vencedor. O Liverpool jogou maravilhosamente e o Real Madrid precisará refletir para demonstrar com que a Champions League não é uma competição de que haja fragilidade, porque quem não vencer fica no caminho. Então, se gostou do vídeo, comenta, partilha, subscreve, tamo junto, até o próximo vídeo. Alá!